vai começar agora a nossa entrevista no nosso quadro Mágicas e Mistérios aqui na Rádio Madalenas News. E a nossa convidada hoje é uma convidada muito especial, Juanita Ximenes. Ela que é mais conhecida como a Rô. Rô, meu amor, larga de ser louca! Seja bem-vinda aqui na Rádio Madalenas News. Ai, meu amor, gratidão pelo convite, gratidão, né, por esse espaço de criação maravilhoso. E para de ser louca, gente, bora começar a criar mais mágicas nessa vida. Gente, esse é um bordão da Rô. Para quem não conhece ela, depois se vocês começarem a seguir ela, vocês vão perceber. E o que mais é possível, né, dela estar trazendo assim essas Temos aqui, ó, contribuições para de ser com louca. leveza, para de ser louca. É isso aí. Uhum. Rô, você que é uma facilitadora Access Consciousness. Uhum. E agora também, né? Não só agora, né? Mas agora que esse boom, mundo afora, né? Sim. Com alegria nos negócios, trazendo aí os puxões de energia, conectando com o dinheiro. Fala um pouquinho aqui para a nossa audiência, que vai estar seguindo a gente aqui, acompanhando a gente um pouco, sobre como funciona essas ferramentas, né? Como que você é contribuição na vida das pessoas através dessa leveza de ser você no mundo. Ah, isso é linda, gratidão. Você sabe que eu gosto muito de falar que é o mundo fantástico e mágico de Access Consciousness, né? Access hoje tem expandido aí sei lá, mais de 180, 200 países no planeta. E eu falo que é uma das técnicas hoje, né? Na verdade, é um conjunto de ferramentas que a gente diz, né? Tanto verbais e processos corporais, para que você possa começar a expandir a sua consciência, para que você possa realmente acessar a mágica de você, né? Os milagres, os mistérios, as possibilidades desse universo, né? E todo o universo é energia, né? Nós estamos aí conectados com milhares de moléculas de energia. E muitos de nós, sabe, Renata, a gente não foi ensinado a olhar para a energia, ou olhar para a energia das coisas, e a gente não foi ensinado também, né, a acessar possibilidades, né, a gente sempre foi, pelo menos, né, aqui no Brasil, a gente sempre teve aquela crença de que tudo é muito difícil, né, de que tudo tem que ser com muito esforço, né, que as coisas não são fáceis, e que a gente tem que, né, durante toda a nossa vida, cumprir algumas coisas para que a gente pudesse realmente ter sucesso nas coisas, principalmente com dinheiro, com um negócio. E durante muito tempo, né, eu sempre acreditei nisso também. Porém, sabe aquele espaço de você olhar como se não, tem que ter mais algo, tem que ter algo a mais nesse universo, não pode ser só isso. Uhum. E eu falo que o Access, ele conecta tudo isso, sabe? Ele te traz para um espaço de você começar a olhar para o que mais é possível das coisas. E não somente somente aquilo, sabe? E foi assim que eu acessei o Access, né? Na verdade, eu sou advogada, né? Sou advogada empresarial, sempre advoguei. E chegou um momento da minha vida que eu queria mais, eu queria buscar mais. Era como se a minha vida, sabe, sempre tivesse naquele espaço das coisas não fluírem, não acontecerem. E eu brinco que aí o mundo fantástico e mágico de Access me achou. Né, e Access, gente, na verdade, significa acesso à consciência, né, Access Consciousness, e o Access está aí em mais de 300 países, né, 200, 300, já nem sei mais quantos países tem no planeta, mas ele inicialmente, ele começou com 180, já passou depois para 200, agora a última cotação que a gente recebeu no e-mail já está quase beirando realmente 300 países, e isso é muito legal porque é uma expansão muito rápida, né, são quase 30 anos, se eu não me engano, que o Access existe no planeta todo, e no Brasil tem pouco tempo, né? Porém, é uma expansão muito rápida. E o Access Consciousness hoje é um conjunto, na verdade, de ferramentas verbais e corporais que vão possibilitar você realmente a mudar aqueles espaços que você ainda acredita que não pode mudar, né? E o mais interessante do Access são as ferramentas, né? Os cursos e tudo que a gente acessa para que a gente possa cada vez mais receber. Eu era uma pessoa que eu tinha muita questão com dinheiro, sabe? Com dinheiro, né, eu venho de uma família onde todo mundo é concursado público, todo mundo tem um concurso na prefeitura ou no governo, né, estadual ou federal, e eu tinha uma previsibilidade na minha vida de que o dinheiro somente seria muito bom se fosse através do concurso, que isso era sinônimo de estabilidade,
sabe? Uhum. E quando eu comecei a advogar, não foi bem assim, porque eu não passava em concurso. Então, comecei a advogar e sempre foi com muita luta, com muito esforço. E chegou um momento, sabe, que eu via que tinha que ter algo a mais. E foi onde eu comecei, né, a acessar as ferramentas do Axis. Primeiramente, eu recebi uma sessão de barras de Axis. Aí, depois, eu percebi de fazer o curso de barras, né, que foi realmente a chave, a virada de chave. E ali foi onde eu falo que eu me encontrei. Era como se, pela primeira vez na vida, as coisas fizessem sentido, sabe? Aquele espaço de tem que ter algo a mais surgiu. E daí eu fui, né, cada vez mais acessando mais dessas ferramentas, dos cursos. Daí logo em seguida, né, eu comecei a atender, né? Então eu comecei a fornecer sessões também, então eu era uma praticante de barras, de processos. E depois eu comecei realmente a perceber de ir além. Aí eu comecei a ministrar curso de barras, depois fiz lift energético, outros processos corporais do Axis também. E depois eu realmente escolhi me tornar facilitadora certificada para ministrar essa classe de fundamento, que é uma classe avançada, né, onde a gente trabalha muitas questões e áreas da vida das pessoas. E aí depois veio logo, né, essa especialidade que eu sou apaixonada, que é o Joy of Business, que é a alegria dos negócios. A gente trabalha realmente os negócios das pessoas, né, o dinheiro, a realidade financeira, e eu falo que isso realmente foi o maior presente para mim, de poder contribuir com as pessoas de alguma forma, que escolhem aí dar um up nos seus negócios, que escolhem mais negócios, e principalmente que escolhem mudar essa realidade financeira, né, então, isso realmente foi um presente para mim, porque eu sempre fui uma pessoa que eu tinha muitas dívidas, né, então eu tinha muitas questões com o dinheiro, e hoje poder ministrar essa especialidade, poder passar um pouco, né, de como essas ferramentas podem virar tudo isso é muito grandioso. É isso aí. Pessoal, eu fiz o curso com a Juanita, eu posso falar para vocês realmente, viu? É um boom esse curso maravilhoso. E é sobre isso, né, Juanita? O tanto que nós fomos condicionados, né, a viver ali na limitação e a entender que porque se o dinheiro não vier com luta e sofrimento, ele vai rápido da sua mão, Exato. né? Quantas historinhas nós já crescemos, né? Ouvindo ali e carregamos aquilo, né, na fase adulta e nas nossas famílias e por aí vai. E aí, quando a gente acessa essa ferramenta mágica, né, que é você se reconhecer, esse ser infinito que você é, esse ser poderosíssimo, porque a gente entende que, afinal, tudo está à nossa disposição. A única coisa que necessita ali um pouquinho de alinhamento é a nossa baixar as barreiras, né? Nosso ponto de vista de permissão, né? Sim. Será que você realmente está disposta a receber sobre isso? E você trouxe muito essa consciência, né, no curso. E é engraçado, pessoal, porque às vezes você está falando ali as ferramentas e aí te dá um embrulho no estômago, e aí te dá uma dor de cabeça. E esse processo ele é bem assim, similar com a própria psicologia. Quando a gente está fazendo ali as terapias, né? A psicologia chama de catarse, né? É. E aí vem ali vai naquele lugar que fica desconfortável, né? Porém, o Axis, ele traz essa visão de que, sim, mas você está disposta a liberar tudo isso? Que você não é obrigada, né, a conviver com isso que está te incomodando. Isso é só uma opção, é uma escolha. Então, o que, que você escolhe de verdade? E aí a gente começa a acessar essas ferramentas e começa a liberar, né, toda essa meleca que Toda a essa gente merdinha. que a gente comprou como verdade. Então, compartilhe aqui com os nossos ouvintes um pouco dessas crenças, um pouco dessa consciência, o que se requer ali para as pessoas estarem, mesmo as pessoas que não têm noção do que é essas ferramentas energéticas, mas aquela questão de que elas param para pensar, nossa, realmente isso acontece comigo. O que eu falo sempre, sabe, Renata? Nós fomos direcionados de uma forma, ensinados, na verdade, pelos nossos pais, pelos nossos avós, né, pela igreja, pelas religiões, né, e também pelas escolas, da forma que eles aprenderam, né, da forma que eles sempre julgaram que isso é uma forma correta, né. E uma coisa que você falou que é muito interessante é exatamente isso. As pessoas, muitas vezes, elas têm um julgamento, né, um ponto de vista de que, ai, não, mas para você é fácil falar, para a Renata é fácil falar, vocês não passam o que eu passo, você não sabe como é a minha vida, né? E a gente tem sempre a olhar exatamente isso, que tudo acontece com a gente por conta das pessoas, por conta de alguém, sempre tem um culpado.
né? E a gente realmente nunca reconhece que, de alguma forma, inconscientemente, claro, a gente cria tudo. E uma das coisas que eu falo é o seguinte: as possibilidades, elas existem para todo mundo. O que vai diferenciar são as escolhas, né? A escolha de você olhar para aquilo. Essa semana, para você ter ideia, eu fiz uma live, semana passada, e eu falei exatamente isso. Durante a pandemia, por exemplo, a gente escutou muitas e muitas pessoas aí que disseram, né, que perderam seus negócios, que faliram, pessoas que perderam emprego, né, pessoas que perderam pessoas, claro. E o que eu falo muito, por exemplo, no quesito negócio, é o seguinte: se você de repente vai e você vende, né, de repente um apontador que tem aqui, né, e de repente no seu negócio esse apontador não está vendendo, as pessoas não estão comprando, né, e você olha para isso como, nossa, o fim do mundo. Eu olho para esse apontador e falo assim: e agora? O que eu vou fazer? Eu não estou vendendo, eu vou ter que fechar as portas, né, as pessoas não estão comprando, tem alguma coisa de errado comigo, ou tem alguma coisa de errado, estão colocando alguma mendiga, alguma coisa aqui, aquela coisa. E você pode olhar para isso como um grande problema, porém você pode olhar para isso como um grande presente. Tá, se esse apontador não está vendendo, será que de repente tem algo que eu posso fazer de diferente, que eu ainda não pensei antes? Será que tem algo de diferente que eu poderia ter para vender, por exemplo, que de repente poderia até me dar mais dinheiro do que a venda disso? E daí, de repente, você vai e desenvolve, sei lá, uma outra ideia. De repente, sei lá, do nada, você começa a vender o quê? Uma cola. E daí, de repente, as pessoas começam a comprar muito essa cola e as pessoas começam a vir. E ali, além das pessoas começarem a comprar sua cola, elas começam a olhar também para o seu apontador, né? E daí você olha para aquilo e fala: uau, as pessoas compram isso e compram isso. Só que muitas vezes, para você direcionar essa possibilidade, se requeria que você passasse por isso. Porque senão, você não teria o movimento de criar isso aqui, tá? Então, o que que a consciência faz? Exatamente esse espaço. De fazer com que você olhe para um problema não como um problema, mas também como um presente, uma possibilidade de você ter um movimento diferente, de criar diferente, de ter também resultados diferentes, né? E de abrir mais possibilidades para sua vida. Então, a gente foi ensinado na nossa vida, né, sempre que ou é isso ou é aquilo, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. E a gente vive nesse mundo de polaridade. Então, ou é certo ou é errado. Ou eu tô certa ou você tá errado. Ou eu tô errada ou você tá certa. Né? Ou aquela pessoa é boa, aquela pessoa não é boa. Ou aquela pessoa é bonita, ou aquela pessoa não é bonita. Então, a gente vive no mundo, desde pequenininho, tentando acertar e evitando errar. Né? E muitas vezes a gente nem sabe o que a gente está tentando acertar. A gente só está tentando acertar o que todo mundo diz que é certo. E daí chega em alguns momentos da nossa vida que parece que aquilo que a gente está tentando acertar não está fazendo sentido, porque eu nem sei se eu quero acertar isso, sabe? E daí é onde as pessoas muitas vezes começam a entrar em desânimo, onde as pessoas muitas vezes começam a entrar em depressão, onde as pessoas muitas vezes começam a entrar num espaço de que acho que meu relacionamento não tá legal, ou de repente meu corpo não tá legal, ou eu acho que meu trabalho não tá legal, porque o tempo todo ela foi ensinada a acertar sobre algo e evitando errar sobre algo. Só que ela nunca se perguntou qual é o certo dela. Ela simplesmente só está acertando o que disseram para ela que era certo. Então, o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar com frases, né, de repente que são os mantras, né, que a gente tem o mantra do Axis, com perguntas, né, quando a gente começa a ter os processos aí de facilitações para liberar, né, tudo isso que você está criando, que você criou, quando a gente começa também a ter os processos corporais para aplicar no seu corpo, para liberar isso que a gente chama de crenças, é onde as pessoas começam a perceber que as coisas começam a fazer sentido, né? E é muito comum, exatamente isso, igual você falou da psicologia, a pessoa passar por um catarse. Não é que ela passa por um catarse, é porque pela primeira vez ela está se dando conta que ela não está vivendo o que é verdadeiro para ela, o que é leve para ela. E, claro, o movimento, ele muitas vezes não vai ser confortável. Porque imagina, você está num trabalho a vida inteira, 25 anos trabalhando naquela profissão, naquele local, porque você passou quando você era mais nova, fez uma carreira, e as pessoas te conhecem ali, daí você tem um status social, você também tem um status financeiro, só que daí vai chegando um momento da vida que parece que, nossa, não estou aguentando mais isso, acho que isso não é mais legal para mim. Como é que você vai olhar para as pessoas, para a sua família, e dizer que depois de 25 anos numa profissão, isso não faz sentido mais para você? Como é que você vai largar
tudo o que você criou. Como é que você vai começar do zero com essa idade, nesse momento da vida? Então, muitas vezes, esse catarse que a gente diz, esse caos, na verdade é um movimento. Então, se você realmente, não, ok, eu criei muito com isso, mas não tá mais legal, não tá fazendo sentido mais para mim, eu quero uma outra coisa. E de repente você vai ter que passar por um movimento, você vai ter que passar por um movimento de descobrir o que você gosta, descobrir o que te vai te fazer feliz, passar por um movimento, às vezes, de enfrentar julgamentos das pessoas que vão ter, das pessoas mais próximas, e muitas vezes até do seu próprio auto-julgamento, né? Então, quando você começa a acessar essas ferramentas, você começa a perceber que não precisa ser difícil, que não precisa ser, sabe, com reação, que pode ser leve, né? E claro, vai ser desconfortável porque você vai passar por coisas que você muitas vezes não passava antes, né? Você vai ter que ter outros movimentos. Por exemplo, quando eu estava na advocacia, eu trabalhava no horário comercial, né? Porque o fórum, justiça de trabalho, normalmente 4, 5 horas da tarde eles estão finalizando. Então, por exemplo, eu começava no escritório às 9 e 5, 6 horas eu já tinha terminado. Então, era muito comum. Eu tinha uma rotina, né? Eu podia passar no mercado, comprar as coisas para uma janta, né? Eu podia ir fazer minha academia depois, esse tipo de coisa toda. Né? Eu tinha ali de segunda a sexta tudo que eu ia fazer, tudo que eu não ia. Então, quando tinha recesso, eu estava tranquila. Natal, Ano Novo, tem recesso, então normalmente não tem prazos. Sábado, domingo, estou tranquila, né? Quando eu comecei a fazer a transição de carreira e abrir um espaço terapêutico, foi a primeira coisa que eu fiz, as coisas saíram do meu controle. As coisas começaram a mudar. Porque se eu realmente escolhia algo diferente, porque a advocacia estava pesada para mim, e eu queria algo que me fizesse mais alegria, que me desse mais prazer, eu tinha que ter movimentos diferentes. Então, por exemplo, eu tinha clientes que saíam no trabalho às 18, então eles tinham que ser atendidos por mim 19, 20, 21, às vezes até 22. Eu tinha pessoas que trabalhavam a semana inteira, então elas tinham que ser atendidas sábado, né? Então, por exemplo, esse conforto que eu já tinha de à noite estar em casa e sábado já não existia mais. Então eu tinha que ter uma mudança, um movimento diferente. Porém, esse movimento, essa mudança começou a me levar para mais possibilidades, para mais conexões. Eu tinha alegria, né? Ao contrário da advocacia, que eu trabalhava num horário confortável, a mesmo trabalhando às vezes à noite, eu tinha alegria, eu tinha prazer de ver as pessoas bem, né? Então, isso mexeu com a minha zona de conforto. Então, já não dava para fazer academia nos horários que eu gostava, eu tive que fazer no horário, por exemplo, que dava, né? Então, às vezes acontecia, de repente, o cliente chegar um pouco atrasado, então eu tinha que ficar até um pouquinho mais tarde. Então, isso que é o que a gente chama de catarse, na verdade, pode ser o seu maior presente. Tudo vai depender da forma que você enxerga. Tem pessoas que vão enxergar para isso, ai, não acredito, tenho que atender essas pessoas esse horário. E tem pessoas que vão falar, uau, que incrível, estou tendo pessoas vindo para mim esse horário. Então, tudo depende da forma que você olha. E a forma que você olha é o que vai criando as possibilidades. E você vai abandonando esses pontos de vista antigos que você tinha. E você começa a ter um espaço na sua vida onde as coisas começam a fluir diferente. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Albert Einstein, que ele fala assim, ó, é impossível você ter resultados diferentes fazendo todos os dias as mesmas coisas. Se você escolhe novos resultados, novas possibilidades, começa movimentando todos os dias uma coisa diferente. E nisso, realmente, as coisas começaram a se movimentar diferente. Hoje, por exemplo, né, se a gente for falar quesito trabalho, eu trabalho, claro, muito mais que na advocacia. Segunda, eu não tenho esse horário que normalmente as pessoas têm. Às vezes eu tenho live de segunda de manhã, eu tenho curso domingo à noite. Porém, eu estou tão feliz e eu estou tão leve com o que realmente eu gosto de fazer, de ter me encontrado, que eu não vejo nem como um trabalho isso, sabe? Faz parte do meu ser. E eu vou te falar, antes eu trabalhava muito menos e vivia muito mais cansada. Hoje eu trabalho, digamos assim, muito mais, eu sou muito mais feliz e muito mais grata. Então, eu falo que a gente não foi ensinado isso. Isso não é o normal, né? E na verdade isso é bem o fora da caixinha. Então, quanto que muitas vezes você está disposto realmente a perceber o que funciona para você? E o que funciona para você só vai funcionar para você. Porque as escolhas só vão fazer sentido para você, porque é você que habita esse corpo. Não vão fazer sentido para o vizinho, para o marido, para sua mãe, para os seus filhos. E quando você realmente estiver disposto a reconhecer isso e saber o que funciona para você, é onde você realmente começa a ter tudo na vida com facilidade, alegria e glória. Exatamente.
Mas, Rô, nem sempre foi assim, né? Desse Não, início, esse processo seu de consciência foi desafiador também, né? Eu vejo muito. muito hoje com as nossas companheiras aí também, que, né, são facilitadoras de consciência, ou terapeutas, como eu também, que tem essa dificuldade da escolha pelo Uhum. julgamento, pelo medo, medo do fracasso, medo do sucesso, né? Então compartilha com a gente aqui um pouquinho desse boom que você teve, né? Porque às vezes as pessoas olham e pensam assim: "Ah, mas tá vendo, advogada, né, meu amor? Ela já ganhou tudo, né, Já na ganhou tudo. mão". Você Então, sabe que é muito legal você comenta. estar trazendo isso, porque as pessoas hoje, elas me olham e elas não têm ideia realmente dos bastidores, né? E eu, na verdade, quando eu falo que o Axis me escolheu, né? Eu estava no momento da minha vida que eu contraí uma úlcera, né? E eu tinha quase 450 mil reais em dívidas. Uau. Eu tinha um nicho de pessoas no meu escritório, Renata, que era exatamente o nicho de pessoas que eu atraía. Como a minha família sempre teve muita estabilidade financeira, eu sempre escolhi isso. Porém, ao mesmo tempo que eu escolhia, eu não tinha aquele dinheiro deles todo final do mês, né? E no começo eu comecei a advogar para alguns escritórios, até que depois eu comecei a advogar, né, com uma pessoa, né? Nós montamos um escritório juntas, e eu falo que essa pessoa foi o meu maior presentinho, porque foi um grande amigo, né? Frequentava a minha casa, e pela primeira vez na vida eu estava tendo algo próprio. E ao contrário do que as pessoas pensam, Renata, eu não tinha nenhuma pessoa na minha família que era empreendedora. Eu nunca tive empreendedores, nunca tive ninguém que tivesse um negócio, nem que seja eu brinco, nem que seja um negócio da avó, nunca teve nada. Né? Todo mundo era concursado, então tinha horário para entrar, horário para sair, né? E tinha um salário no final do mês. E eu tentei advogar para outras pessoas, eu tive outros tipos de trabalho, eu sempre trabalhei para as pessoas, tá? Desde os meus 17 anos. E quando eu comecei a advogar, eu comecei a perceber que não estava legal trabalhando para outros escritórios. E aí eu me juntei com uma outra pessoa e começamos a advogar juntos. E naquele momento foi legal, porque era meu primeiro contato ter um negócio próprio. Por mais que eu tivesse horários a cumprir, agendas, audiências, eu tinha também o meu horário, né? Então já começou a me dar um pouco mais de liberdade. Porém, depois de um tempo que eu estava advogando com essa pessoa, eu descobri que ele estava desviando dinheiro do escritório. Então, eu deixei de receber muito dinheiro. E o mais interessante é que daí nós separamos o escritório, eu fiquei com alguns clientes e ele ficou com outros. Só que os clientes que eu fiquei eram clientes que tinham pontos de vistas interessantíssimos com dinheiro. Uma hora eles pagavam, outra hora eles não pagavam. Eu comecei a ter clientes vindo para o meu escritório, Renata, que eram extremamente escassos, pessoas que não estavam dispostas a pagar nada, pessoas que reclamavam qualquer boleto que eu mandava, que me deixavam de pagar meses, e por conta disso eu tinha que manter o meu escritório, né? Então foi onde eu comecei a recorrer de uma outra fonte de renda, de dinheiro, que na minha época era única, que eram os empréstimos. Então, eu não tinha ainda essa visão de que eu poderia criar dinheiro de outras formas. Se o dinheiro não estava entrando, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu comecei a recorrer aos empréstimos. Eu comecei a entrar numa bola de neve, de empréstimo atrás de empréstimo, de não ter dinheiro e prestava de novo. E eu sei que eu quase, em 2 anos aí, fiz 450 mil reais de dívidas. Eu estava num espaço que eu já não aguentava mais, porque trabalhar o dia inteiro para pagar dívida não é gratificante, não é divertido, não é alegre. Quando você cria o dinheiro somente para passá-lo adiante, isso não te traz prazer. Então acabou que eu não tinha prazer no dinheiro e eu não tinha prazer no que mais? Em trabalhar. Porque todo o trabalho que eu ficava o dia inteiro, das 6 da manhã até 19 horas, era para o quê? Eu pegava o dinheiro, pagava a dívida. Pegava o dinheiro, pagava outra dívida. Pegava o dinheiro, pagava outra conta. Então eu comecei a não ter prazer na vida. E foi aí que eu falo que o Axis me encontrou, né? Eu estava fazendo uma tese uma vez e apareceu um anúncio para mim de barras de Axis. E quando eu olhei para aquilo, para todos os benefícios, eu falei, gente, eu quero isso. Marquei uma sessão, fui fazer, e depois de 3 sessões foi onde eu escolhi fazer o curso. Só que quando eu fui fazer o curso, Renata, em nenhum momento eu pensei em olhar para o Axis como uma fonte de renda. Não era para isso que eu queria, sabe? Tanto que quando eu fiz o curso, eu quis fazer o curso porque eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo.
Você queria liberar aquilo Eu ali. queria liberar, porque eu falava assim, não pode ser, tem muita coisa, assim, que acontece. E antes, só de eu voltar nisso, eu morei também 7 anos em Belo Horizonte, onde eu tive um relacionamento anterior, antes de voltar para minha cidade. E os 7 anos que eu morava em BH, que foi o tempo que eu fazia minha faculdade, foi muito difícil também. Eu pegava 5 ônibus por dia, sabe? O dinheiro que eu tinha era para pagar a faculdade, e eu não queria trazer para minha família isso que eu passava. Então, chegava final de semana, para você ter ideia, eu ia lá na cidade da minha sogra, que era pertinho, ela que abastecia toda a nossa geladeira durante a semana, porque a gente não tinha um dinheiro para comprar coisas. Então, eu tive um espaço da minha vida onde sempre foi com muita dificuldade, sabe? Principalmente financeira. E daí, claro, quando eu voltei, estava no escritório, aquela coisa toda, mudou esse espaço, porém o dinheiro ainda vinha muito somente aquele teto, somente o suficiente. Então, não tinha prazer. Foi onde eu contraí uma úlcera, né? Não precisei fazer cirurgia. E aí eu recorri às sessões e fui fazer o curso para entender o que estava acontecendo comigo, né? Eu queria realmente fazer o curso para ver se eu conseguia me auto-aplicar todo dia, para ver se eu mudava alguma coisa na minha vida, porque eu sentia que tinha algo a mais, sabe? Eu sabia que tudo nesse universo se encaixava com uma energia. Então, que energia era essa que eu criava tanto sofrimento e tanto abuso, sabe? As pessoas que chegavam para mim eram pessoas abusadoras, sabe? Os tipos de clientes meio que abusavam também, entendeu? Então, eu criava esse tipo de abuso comigo. E daí, quando eu comecei no Axis também, uma coisa que eu quero trazer para as pessoas, eu não comecei assim, né? Eu comecei com as terapias, então, além dos cursos do Axis, fazendo outras técnicas também, né? Então, eu fui fazer reiki, teta healing, mesa radiônica, radiestesia. Então, eu fui estudando todo o dinheiro que entrava, eu pagava um curso. Então, logo no início, eu não fiz um boom financeiro ainda, sabe? Eu ainda tinha dívidas, porém eu tinha uma escolha. Ou eu permanecia olhando para as dívidas como o maior problema, ou eu olhava para essas sessões que eu estava atendendo, o dinheiro vindo e me aprofundava mais. E daí eu comecei a ler livros, comecei a entender um pouquinho mais o porquê que eu criava tudo isso, porque eu era assim. Eu era a pessoa que era puta com dinheiro. Eu era a pessoa que eu reclamava do dinheiro. Eu era a pessoa que não gostava de pagar nada, não gostava de pagar ninguém, não gostava de pagar contas. Então, eu somente estava sendo atração magnética de tudo aquilo que eu era. Eu somente estava atraindo tudo o que eu era. E quando eu tive essa úlcera, o meu corpo gritando: nós vamos morrer daqui a pouco, linda, se você continuar desse jeito. Né? Para de ser louca. Para de ser louca. E daí, quando eu comecei no Axis, né, primeiro, para você ter ideia, eu fiquei atendendo por 2 anos antes de me tornar facilitadora. Eu achava que não era boa para ser facilitadora. Eu achava que eu não tinha jeito para ministrar cursos, eu achava que eu não tinha jeito para o Instagram, eu achava que eu não tinha jeito para lives. Tanto que eu comecei, olha, eu fiz o meu primeiro curso em janeiro de 2018. Eu fiz as sessões em 2017. Nessa época não tinha ninguém na internet falando sobre Axis, era tudo muito sigiloso, as pessoas não estavam no Instagram. Em 2019, eu atendia, e eu fiquei 2 anos atendendo, assim, sabe, no meu espaço. E eu achava que eu tinha que estudar muito ou saber muito para poder ministrar cursos, né? Que não era para qualquer um. E daí, em 2019, quando começou a pandemia, eu percebia que eu tinha como poder contribuir com as pessoas, sabe? E foi aí onde eu tive essa escolha. Eu acho que eu vou aparecer um pouco mais nas redes sociais para que as pessoas possam se acalmar, porque as pessoas estavam loucas, elas estavam piradas. E uma coisa que eu quero trazer, Rê, é que a minha família foi totalmente contra no começo, tá? Eles não foram a favor. Fui muito julgada, mesmo porque quando eu separei o escritório, o meu tio e minha prima vieram trabalhar comigo para me ajudar. E eu fui julgada por toda a minha família, eu tive pessoas da minha família que ficaram sem falar comigo. O meu próprio relacionamento na época, o meu relacionamento, para você ter ideia, né? O meu namorado na época, ele era o dono da empresa, meu maior cliente do escritório. E eu tive muitas questões com o relacionamento na época também. E amizades, né, se afastaram de mim, porque eu estava saindo de um padrão. Como assim? Você é uma advogada e agora você vai fazer esse negócio que a gente nem sabe o que é. Então, eu tive muitas pessoas que duvidaram de mim, muitas pessoas que falaram mal de mim, muitas pessoas que só estavam esperando eu dar com a cabeça na porta, né? Só que também foi aonde eu tive mais de mim. Como eu não tinha validação e aprovação de ninguém, sobrava eu. E se eu não tivesse eu,
eu não teria mais nada. Então, eu percebi que ali eu tinha que se unir a mim. E pela primeira vez na vida, eu estava tendo alegria, independente de como estava. Eu não olhava mais para minha realidade financeira, sabe, Renata? Ah, tá com dívida, estava ligando, eu estava com o nome na SPC Serasa, com restrição, né, que são os órgãos aqui do Brasil onde a gente tem novos restritos, a gente não pode ter crédito, não pode ter nada. Só que pela primeira vez eu acordava mesmo assim feliz, porque eu ia lidar com pessoas, eu ia correr as barras delas, e eu ia conversar com elas, independente se estava entrando o dinheiro ou não, eu já não focava mais no dinheiro especificadamente, sabe? E aí eu comecei a aparecer nas redes sociais. E é claro, gente, quando eu comecei a aparecer nas redes sociais, ninguém me conhecia, ninguém nem sabia quem era eu na fila do pão. Nós tínhamos facilitadores incríveis na época já que estavam ali, tinham muitos alunos. Eu não tinha nem 1.000 seguidores, para você ter ideia. E daí eu comecei a fazer vídeos e falava para as pessoas fazendo mantra e falava um pouquinho das perguntas e as pessoas começaram a curtir, né? E daí logo em seguida eu comecei a fazer minhas primeiras lives sozinhas e ali eu fui começando a perceber que eu podia criar e fazer do Axe também, né, uma fonte de negócio. E eu comecei a perceber que eu poderia criar de uma forma diferente. Então, a minha vida toda, Renata, eu sempre fui igual a todo mundo, sempre tentei ser igual a todo mundo. E eu não queria ter um negócio igual a todo mundo. E foi aí que eu comecei a perceber que eu poderia criar diferente de todo mundo. Então, eu comecei a criar umas coisas diferentes, uns posts diferentes, comecei a perceber realmente onde as pessoas se paralisavam, aonde eu podia contribuir com elas, o que pegava na vida delas, e ali eu fui trazendo, fui trazendo, fui trazendo. E sim, muitas classes minhas, quando eu escolhi me tornar facilitadora, não se atualizaram. Muitas pessoas desmarcavam sessões. Quantas e quantas vezes eu fazia live, tinha uma pessoa, depois tinha duas, aí voltava, tinha três, aí daqui a pouco ia para 5, eu comemorava, daqui a pouco caía para 3. Porém, se tem algo que eu falo que eu realmente tenho, não é orgulho, mas que eu realmente sou muito fã de mim mesma, é esse espaço que eu de constância. E não é de constância sobre um fazer, é de constância de você realmente ser aquilo que você escolhe. E eu sabia que uma hora tudo iria mudar. Não importasse o tempo que fosse, quantas pessoas viessem ou não, se eu continuasse permanecendo naquela escolha, acreditando em mim, dando o melhor de mim, eu sabia que isso poderia também, né, fazer com que o mundo olhasse para isso. Quando você olha para você, o mundo olha para você. Quando você sorri para você, o mundo sorri para você, a vida sorri para você. E aí eu permaneci. Então, eu comecei fazendo minhas lives, começando fazendo meus vídeos, e sempre persistente ali, consistente, né? Então, todos os dias estava ali, estava, vamos lá, Juanita, né? O que mais é possível aqui? Como pode melhorar tudo isso? E eu comecei a perceber que quando eu estava nessa constância de acreditar em mim, eu estava muito mais próximo do que antes. E eu comecei a ser grata por cada criação que eu criava, sabe? E isso é uma coisa muito presente em mim. Cada coisa que eu faço, eu sou muito grata. Cada coisa que eu recebo, eu sou muito grata. E eu nunca fui uma pessoa que teve gratidão. E o Axis me mostrou muito sobre a energia da gratidão. Que quanto mais você tem gratidão, mais a sua vida cresce. E pode ser que ela não vai crescer amanhã. Mas se você for consistente e receber a contribuição que o universo tem para você, que 99% não vai ser da forma que você gostaria, mas receber disso como um movimento, que nem eu falei para você, como um presente, você vai chegar muito mais longe do que você jamais imaginou. Uau! Vocês estão vendo, pessoal, que história linda. Então, para você que está aí também nesse espaço de estou começando agora, ou já estou aqui, né, um tempinho aqui nessas terapias, né, nessas ferramentas energéticas, não estou vendo o resultado, porque eu acho que todas nós passamos por isso, né? Todas Sim. nós estamos ali em busca, né, desse uau, desse o que mais é possível. E é incrível, né? Antes da gente começar a falar aqui, eu estava falando com ela sobre isso. É você ver e agir, né? E ir adiante. E aí você sente em você, em cada molécula do seu corpo, você sente que você está fazendo o que se requer naquele momento. E o que se chega uma energia, uma situação que te tira ali dos eixos e que você tem essa consciência de qual o presente que eu tenho aqui, a gente melhora, a gente adapta, né? E a gente segue o caminho, porque é o que nós estávamos conversando, né, Rô? O universo, ele está em sincronia o tempo todo. A gente é que está, às vezes, tão alienado no automático que a gente não percebe esses simples sinais
que ele manda para a gente, não é mesmo? Exato. E o universo, ele tá para contribuir com você o tempo todo. Mas muitas vezes a gente não recebe a contribuição dele. E uma das coisas que o Axis me trouxe foi esse espaço de receber. Eu não recebia nada. Eu não recebia nenhuma ajuda. Às vezes eu estava quase me matando, carregando uma cadeira, as pessoas, deixa eu te ajudar. Não, não, eu dou conta. Eu dou conta, sempre tentando provar, né? Sempre tentando mostrar que eu dava conta ou que eu não precisava. E quantos de nós fomos ensinados que receber das coisas é um erro, né? Receber das coisas é aquele espaço de fracasso. Receber das coisas é aquele espaço de que você realmente não dá conta, né? E quando a gente não recebe de nada, de ninguém, às vezes até mesmo de nós, né? Não tem como o universo contribuir com quem não recebe, né? E é por isso também que a gente não foi ensinado a pedir. A gente não pede nada, né? Então, quando a gente traz, por exemplo, as perguntas que convidam mais possibilidades, as pessoas às vezes têm dificuldade porque elas não sabem pedir, Pedir é porque para elas feio, pedir é feio, é errado, né? não É um pode sinal ter. de fraqueza, né? E se você automaticamente não pede, você também o quê? Não recebe. Yeah. Então, eu falo que hoje eu sou a pentelha do universo. Eu estou o dia inteiro no universo que mais é possível. Como pode melhorar ainda mais? O que se requer para eu ser o movimento e a mágica aqui? Né? O que mais está disponível para mim que eu ainda nem pedi? E você vai começando a perceber, né? Muitos e muitos movimentos. E não quer dizer que as coisas não vão acontecer, sabe, Rê? E é isso que eu queria muito que as pessoas entendessem. As coisas vão acontecer. Porém, a forma que você olha para elas e as ferramentas que você vai utilizar para sair desse espaço são muito rápidas. E, claro, as coisas continuam acontecendo comigo. Às vezes acontece alguma coisa, eu olho para aquilo e falo, ok, o que mais é possível? E não mais que nem a Juanita de 5 anos atrás, que estaria desesperada, chorando, não vendo solução. Não. Eu olho para aquilo e falo, tá, que presente tem aqui? Que movimento se requer meu? Então, eu tenho ferramentas para lidar com aquilo. Às vezes, assim, ok, se requer que eu corra umas barras para ter mais clareza, vou receber umas barras ou um processo corporal. Se requer algum outro movimento, de repente, eu vou fazer um curso, né, para ter mais movimentos, para perceber o que mais eu posso ter ali na minha vida. Então, essa é a forma que a gente enxerga, é a forma que a gente começa a vivenciar. E por isso que eu falo que é o mundo mágico e fantástico de Axis, porque ele é tão mágico que as mágicas que acontecem, elas são tão constantes na nossa vida que as possibilidades, elas começam a fazer parte do nosso dia a dia. A gente recebe presentes 24 horas. E vou falar uma coisa para você, Rê. Não que antigamente eu não recebesse presentes. Eu recebia muito, mas eu estava tão aqui, Não reconhecia, né? eu não via nada. E o universo, ele nos presenteia o tempo todo. Tudo vai estar na disposição de você receber e olhar para isso. Oh, é isso! Amor, está chegando ao fim a nossa entrevista aqui com essa maravilhosa. A gente ia poder ficar aqui 3, 4, 5, 6 programas Maravilhoso. falando de consciência e estava tudo ótimo. Rô, meu amor, gratidão por você ter aceitado o nosso convite. E deixa um recadinho aqui para o pessoal, deixa as suas redes sociais para eles te encontrarem e fazer aí uso dessas ferramentas mágicas que você compartilha sempre que pode. Amores, olha, tem muitas coisas, né? Tem o meu Instagram, que é o @Juanita, que nem tá aí, ó, Juanita com 2 N's e 2 T's. Tem um canal no YouTube também com muitos vídeos, é bem legal. Temos podcasts, né? Além de podcasts em estúdio, também temos os podcasts que para você, né, que tá de repente numa situação interessante e gostaria de mudar, são podcasts rápidos. Também tem um canal Telegram com bastante coisa legal. Tem muita coisa linda para contribuir com vocês. E uma coisa que eu vou trazer para vocês, gente, que é uma coisa que eu sempre repito, né? Que tem que ter muita coragem para ser você, porque todos os demais já existem. Independente do que você está passando hoje na sua vida, não se esqueça que aonde você está agora não é o seu destino final. Porém, o próximo passo e a próxima escolha que você vai fazer pode mudar totalmente esse destino para algo muito maior que você jamais imaginou. Então, continue, seja você, aumente mais esse volume. E Uau! para de ser louca. Para de ser louca! É isso aí, pessoal. Gratidão por vocês que acompanharam a gente aqui. Gratidão, Juanita. E é isso. Mágicas e Mistérios, Madalenas News, com Renata Uzeda. Até logo!